Para quem vai assistir ou já assistiu o filme Nosso Lar 2, cabe uma recomendação que é a seguinte: você pode assistir o filme e depois você lê o livro Os Mensageiros. O filme é baseado neste livro, assim como o Nosso Lar foi baseado no livro Nosso Lar, né, homônimo, de Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz. É uma coleção de 16 livros. A coleção intitula-se A Vida no Mundo Espiritual. E aí tem o seguinte: Nosso Lar, Os Mensageiros, que é este, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. É uma coleção espetacular porque nos informa muito sobre o plano espiritual, nos informa muito sobre reencarnação, nos informa muito até sobre o plano terrestre, mas de uma ótica diferente. Óbvio, o homem e a mulher vivendo no plano terrestre, mas cumprindo funções, situações que são necessárias para o seu aprimoramento espiritual, para a sua evolução. Gente, é nisso que eu acabei me identificando com a filosofia espírita. Para mim ela não é religião, para mim ela é filosofia, para mim ela é ciência, e para mim no final ela acaba sendo religião. Mas não a religião no modo como estamos acostumados aqui no nosso plano. Uma religião constituída. Não, não é nada disso. Ela acaba sendo religião porque ela religa, ela culmina com a sua religação a Deus. Sem fórmulas mágicas, sem fantasias, sem mitos. Embora respeite muito os mitos, as mitologias, sejam elas de quais forem as culturas. Mas é algo muito prático, é algo muito fácil, de fácil compreensão, de lógica, de coerência e principalmente de racionalidade. Por isso que você pode estranhar, né? Poxa, filósofo religioso? Pois é, tem sim. Nós temos filósofos islâmicos, temos filósofos cristãos. Aliás, a filosofia patrística e escolástica são dois períodos distintos da filosofia dentro do cristianismo. A filosofia patrística, o próprio nome diz, né, surge dos primeiros padres e vem tomar uma força muito grande com Agostinho de Hipona. E a filosofia escolástica vem tomar força ali no século XI, principalmente com Tomás de Aquino, final do século XI, início do século XII. E existem vários filósofos cristãos. Você vai encontrar filósofo hindu, vai encontrar filósofo budista. E aí, por que não filósofo espírita? Pois é, porque não ficamos circunscritos a situações estreitas, a dogmas, por exemplo. Você tem uma liberdade de pensamento dentro da doutrina espírita que é espetacular. Até de você questionar a própria doutrina espírita. Naturalmente. Eu queria ler um trechinho aqui, rápido, né, da introdução de Os Mensageiros, através do espírito Emmanuel, que diz o seguinte, data de 26 de fevereiro de 1944. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão, com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. E aqui Emmanuel já começa dando uma pancada diretamente em mim, viu, gente? Vocês quem nos acompanha aqui sabe que nós estamos muito ligados à filosofia da mente e naturalmente também às neurociências, que óbvio que são matérias muito redutivistas do ponto de vista da matéria, principalmente as neurociências. As neurociências, se você observar o número de pessoas que estudam, que pesquisam, que são profissionais das neurociências, você vai encontrar
70% ou 80% de redutivistas e uma parcela bem menor que pelo menos admite a possibilidade do espírito, a possibilidade da alma. Então, eu estou dentro nesses 20%, né? Nesse menor número, nesse menor percentual. Trabalho sim com a ideia das neurociências, com todas as suas substâncias, com todos os seus órgãos do nosso cérebro, mas obviamente que é algo maior, que é o espírito, né? Que transcende. Ele vem antes do corpo e ele retorna também depois do corpo físico. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Porque o que muito se questiona e se pensa, se imagina, é que você dá um salto depois da morte do corpo físico. E não é bem assim. É uma continuidade evolutiva da sua consciência. Você quer saber quem é você quando está no plano imaterial? Ora, é só ver você hoje, suas vontades, suas aptidões. Gosto sempre de utilizar a questão do anel de Dídis, de Platão. Imagine que você tenha um anel e quando você gire esse anel, você torna-se invisível para as outras pessoas. É só imaginar. Se você se tornasse invisível hoje, o que é que você ia fazer? O que é que você ia fazer? Qual seria seu rumo? Ninguém está lhe vendo. Você ia ajudar pessoas? Ou você ia enganar pessoas? Você ia brincar com as pessoas? Ou você ia observar as coisas sérias da vida e ajudar as pessoas naquilo que elas precisam? Pois bem, esse é você quando no plano imaterial, no dia em que desencarnar. Então, por isso que quanto mais nós acordarmos para as verdades espirituais, quanto mais cedo nós acordarmos e percebermos que aqui é um plano passageiro, é verdade que temos de viver de acordo com a época, com as atualidades, já vivemos tantos séculos, milênios atrás, mas hoje estamos aí, né, na era da informação, na era digital. Então a gente não pode ir contrário. É a época de hoje, senão vamos ser engolidos. Mas nós não podemos esquecer que nós somos espíritos. Estamos no corpo físico. De passagem, mais uma vez. E amanhã poderemos e estaremos em outro plano, qualquer que seja. Reencarnaremos ou aqui nesse plano ou em outros planos. Então, se um chimpanzé, nos diz Emmanuel, guindado a um palácio, encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua, com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Não esperem saltos. Muitas vezes os homens da Terra querem dar um salto e querem, por exemplo, encontrar a vida extraterrestre. E aí naturalmente você vai me perguntar, né, Marcelo, você acredita na vida terrestre? Mas óbvio que sim.
seria acho que muito atrevimento, muita presunção minha de imaginar que galáxias interestelares, inumeráveis estrelas, sóis, planetas, galáxias, e dentre todas elas somente existisse espaço para a vida nesse minúsculo planeta chamado Terra. Aí você vai dizer, mas ele é grande, ele é enorme, tem 8 bilhões de encarnados, tem. Mas você já observou o planeta Terra em relação ao infinito, ao espaço? A espiritualidade diz que é um grão de areia no universo. E eu imagino que somente exista vida aqui. Mas de acordo com pesquisas, somente há condições para a vida nesse plano. Mas aí vem outra pergunta, o que é vida? O que o ser humano conhece como vida? Vida, como nós conhecemos, é esta vida aqui. Kardec é taxativo quando ele fala, o senhor professor Hipólito Leão de Anizar Rivaio, codificador da doutrina, quando ele diz que se nós não conhecêssemos os peixes, não saberíamos que existem seres totalmente adaptáveis para viver na água. Se nós não conhecêssemos as aves, os pássaros, não conheceríamos seres que estão adaptados para viver no ar, para voar. Então, e por que não pode existir uma amplitude de possibilidades de vida que eu ainda não veja nesse plano muito material, muito grosseiro, muito bruto? Pois é assim que nós vamos ampliando a nossa dimensão de perspectiva de conhecimento, de deixar aberto para novas possibilidades. Aliás, novas em relação ao nosso estágio espiritual, que ainda é muito raso, que ainda é muito incipiente. Deixa eu ver o que Emmanuel fala mais super interessante, são 4 páginas, mas eu queria trazer isso aqui, ó. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. Olha outra pancada aqui, né? Ela não vai modificar porque eu quero que ela se modifique para me apresentar do jeito que eu imagino. Não, ela vai se apresentar do jeito que ela é. A natureza não tem pressa nenhuma. Ela simplesmente é. E não vai modificar somente porque eu quero que ela modifique. A não ser que eu interfira diretamente, de forma material, na natureza. E óbvio, hoje se estuda muito física quântica. Ela pode também ter um leve tom de modificação de acordo com os meus pensamentos. Pois é. Mas ela não vai mudar totalmente porque eu desejo. A morte física não é salto do desequilíbrio. É passo da evolução. Simplesmente. E assim nós vamos, meus irmãos e irmãs, conversando por aqui, sempre nesse passo, numa perspectiva da confluência dualista, de que nós estamos na matéria, mas sem nos esquecer da nossa razão, do nosso intelecto, do nosso espírito. Peço para que vocês divulguem, deixem a sua assinatura aqui, né? Ative o sininho para receber as notificações, faça sugestões, deixe perguntas aqui para a gente, gostamos de interagir. Grande abraço e até a próxima.